Pessoal, boa tarde! Haha, hehe, boa tarde! Mais um dia por aqui. Eu vou conversar com uma pessoa bem legal, assim. Aliás, vocês já têm visto umas conversas nossas aqui no Instagram. Vamos chamar uns amiguinhos aí, chamar as pessoas. Eu vivo mandando aviãozinho para algumas pessoas que eu acho que elas vão gostar de receber meus aviãozinhos. Vocês são assim também? Eu sei que tem muita gente que ainda nem faz live. Vocês viram que eu tô um pouquinho acelerada hoje, né? Calma, respira, ó. Breathe. Então, quem não me conhece ainda, que vai chegar, que vai ver mais tarde, ou que tá chegando aqui no meu perfil, eu sou a Jubine. Eu sou facilitadora de barras de Access, de processos corporais de Access. Eu atendo com esses processos também. E eu sou também uma curiosa da vida, analista da vida. Analista da vida. Quando eu penso nisso, eu sempre me lembro de uma frase que é: cuidado para não analisar demais. Autópsias são feitas em corpos sem vida. Autópsias são feitas onde já não existe vida. É alguma coisa assim. Então, oi, Josi. Então, eu gosto de olhar assim para as coisas que acontecem na nossa vida e gosto de falar sobre isso. E é tão mais divertido quando a gente encontra alguém que conversa junto com a gente. E aí, cadê minha convidada? Cadê? Convidada, cadê você? A minha convidada de hoje é a Mac, a Maqueles. Ai, oi Danilo, que delícia te ver por aqui. E a gente vai conversar um pouquinho, não sei se vocês chegaram a ver o meu story, o nosso story, porque eu também postei e saí correndo, que quem você vem atraindo nos seus relacionamentos. E é bem divertido. Ai, tá aqui a minha convidada, ó, o Imak. Venha, venha, venha. Sobre o que é essa live, eu vou deixar ela entrar e se apresentar-se a si mesma. Eita, como pode melhorar? Uau, como pode melhorar direto hoje sem problemas, Né? então. Como pode melhorar mais ainda? Hoje de manhã teve uma chamada, Ai, que lindona! viu? Ó, aquelas coisas que eu tenho em casa e que eu não Ai, uso lindona. mais porque, tipo, passar um dia inteiro com uma tiara não dá, me dá trabalho. Mas para fazer uma live eu me dedico. Como pode melhorar? Ai, tá com estilo animal print hoje. Não! Curti, curti. Olha aí, ó. Pois então, há quantas anos esse bate-papo aí? Cheguei correndo, tomei um banho correndo e aqui Em- estou. Cheirosa para Uau, vocês. deixa eu te sentir então. Hum. Então, eu acabei de me apresentar. Eu sei que já tem uma. Tem alguém pedindo para entrar na nossa conversa. Não, hoje não. Hoje não, mas eu te convido na próxima. Já está convidada para a próxima. Então, já tem uns dias que a gente tem feito umas conversas por aqui com esse olhar sobre mulheres, né? E hoje o nosso assunto, então eu vou primeiro deixar tu te apresentar. Quem é Maqueles Medeiros? Quem sou eu Quem hoje, sou eu né? hoje? Já que tu me falou quem é uma quem sou eu hoje, né? Porque a cada 10 segundos uma nova pessoa pode surgir, uma nova escolha e caminhos diferentes. Mas tirando a brincadeira, que não é tão brincadeira assim, eu sou a Maqueles Medeiros, né? Facilitadora de qualidade de vida. E dentro de várias ferramentas quânticas, eu tenho uma preferência, digamos assim, para trabalhar com mulheres. E já não é de hoje que eu já trabalhei com rodas presenciais, hoje eu trabalho com grupos mais online. E aí, quando a Ju, né, falou, vamos fazer alguma coisa juntas, eu super escolho, Ju, o que que vai ser? Daí nós ficamos nessa questão, assim, de o que que a gente poderia criar junto. E por que não um assunto que a gente domina, né, que a gente vive diariamente, que é o universo feminino. Então, essa é a nossa terceira live, Hum. eu acho, né, onde a gente está focando em diferentes aspectos da mulher.
E claro, né, sempre com convite para que homens participem também, até para que consigam interagir melhor com as suas mulheres, né, entender um pouco mais desse, perceber um pouco mais. Então, são só pontos de vista, né? São as formas como a gente está olhando para a vida hoje também. E sabe que eu acho bem interessante? Há uns dias atrás, quando é que foi? Terça-feira, eu tive numa live também como convidada e um rapaz se manifestou: ah, eu gostaria de dar a minha opinião, uma opinião masculina. Então, quantas vezes a gente está Uau. propondo esse olhar do feminino, mas isso está interessando aos homens, né? Tanto para como eu posso entender melhor e me relacionar melhor com a minha mulher, com as mulheres da minha vida, quanto, poxa, mas ei, nós também existimos, né? Nós também temos uma opinião, uma visão sobre isso, um ponto de vista, uma forma de olhar para tudo isso. Então foi bem interessante, assim, foi. Gente, eu tô toda roxa hoje, eu tô toda dolorida. Ontem eu fiz pole. Eu olhei agora de manhã, eu tô toda roxa, fui coçar meu braço, doeu. Ai, meu Deus. Mas desculpa esse. Eu não consigo manter o foco, meu Deus. Mas é Como pode interessante isso, melhorar? assim, porque sim, a gente está propondo esse olhar a partir do universo feminino, da forma como nós duas olhamos e vivemos vários aspectos, né? E hoje o nosso assunto é relacionamento no sentido do que nós estamos atraindo, ou estamos sendo atraídas, né? Para a vida de quem nós somos atraídos e a vida e quem são as pessoas que nós atraímos também. Mas muito do que a gente vive, né? Muito do que eu vivo, o que eu falo muito é o que eu vivo, o que eu vejo algumas mulheres comentarem que estão vivendo, e a Maqui também, assim, né? Da onde a gente, tu também está vivendo isso. E foi interessante, porque foi. E das nossas, e das nossas próprias histórias, Uhum, né? Porque é aquela, é o nosso dia a dia, então é muito mais fácil a gente conseguir falar sobre isso, vivenciar isso e associar com todas as nossas técnicas, ferramentas, e- né? Que a gente está buscando de sim. E conhecimento. toda a mudança que a gente já viveu na E nossa é vida em legal, relação ao aspecto homens e relacionamento, né? Mulheres, homens, relacionamentos. E não exatamente. só com os homens como parceiros, assim, mas em quantos outros lugares a gente está convivendo com homens do tipo no próprio trabalho, às vezes a gente tem chefes, às vezes a gente tem amigos, é o relacionamento de uma amiga que a gente está convivendo com outros homens e eles estão nos trazendo informação também sobre nós mesmas, né? Então, eu acho que foi na semana passada, ainda na quarta ou na quinta, que a gente conversou, né, Maqui? E que foi super interessante, a gente começou a falar, e aí, obviamente, isso veio para nossa história pessoal, de cada uma, e a gente se dando conta de o quanto nós mudamos dentro da nossa vida cotidiana, não pelo outro, mas por quem é a mulher que se relaciona com esse homem que está do meu lado, né? Foi bem interessante essa conversa, assim. E, aham. E aquela questão assim, né, de reconhecer quem está do teu Uhum. lado, né? Porque, poxa, ao tu reconhecer o parceiro que tu está escolhendo ou não estar com nenhum parceiro, parceira, enfim, tu tem que honrar aquilo, porque é uma escolha que tu tá fazendo, né? E aí parece papo de louco isso, de dizer, como assim, né? Vamos supor, estou num relacionamento abusivo, eu não estou escolhendo. Ou estou solteira há muito tempo, eu não estou escolhendo. Gente, e aí eu volto para uma coisa que eu vivo repetindo, né? Tudo é energético. Sim. Então é física quântica pura a nossa vida. Nós somos energia. A gente não vai receber algo que a gente não está vibrando, né? E aí a gente até falou sobre isso no nosso bate-papo. Quantas vezes uma pessoa que está contigo é de um jeito e aí conhece uma outra Uau. pessoa e a gente, olha só o fulano, Quando agora é estava assim, comigo era assim. um crápula, olha só o doce que ele é agora. E o quanto é a gente que alimenta o crápula que tem dentro do homem, que também é doce, E aí né? tem um negócio que foi muito legal, que veio, eu acho, muito forte para nós duas nos relacionamentos atuais que a gente tá, que é um espaço de também abrir mão de ser a guerreira, né? De ser eu vou usar essa palavra aqui, mas enfim, de ser a fodona, sabe? O quanto o homem que. Eu já tive um relacionamento, que eu fui casada, aonde eu. Cara, é bem delicado falar sobre isso, tá? Mas é mais ou menos assim, ó.
eu diminuía ele. Para eu ser forte e a super poderosa, ele, naquele momento, a forma como a gente conseguia viver e eu conseguia viver isso, era ele sendo um fraco, sabe? É tipo, eu diminuía mesmo ele, dentro da dinâmica da nossa relação. E isso me fazia ser, olha como eu sou poderosa, ele tá rastejando os meus pés. E teve uma conversa um tempo atrás que estávamos eu, a Fê, a Abigail, que tá aqui até, eu acho, e o Nilson, que também acho que tá aqui, em que o Nilson me falou assim, quando a gente se conheceu, tu tem muitos súditos, tu não sabe como é ter um rei do teu lado. E, cara, como é ser essa rainha que tem um rei do lado? E não só os súditos, entende? E a gente olhar para a gente e se dar conta de que eu estou disposta a confiar de verdade nesse homem que está do meu lado, ou nessa mulher, ou nesse relacionamento que está comigo. E me... E aí vem aquela. Antes de. Eu não vou deixar tu terminar porque eu tenho medo de perder, mas isso que tu falou, tu tá exposta a confiar no outro, é antes de mais nada confiar na tua escolha, né? Porque se tu escolheu estar com aquele relacionamento, é Uhum, a tua escolha. Então, quanto tu tá te honrando ao confiar no outro? Quanto tu tá confiando em si a confiar no outro, né? sim. E confiar, e quanto de confiar no outro também tem a ver com confiar em si mesmo, sabe? Porque essa conversa também surgiu quando eu comecei a namorar com o Nilson, que foi assim, nossa, e eu me lembro que naquele momento era muito forte para ele e para mim era muito claro. Eu não preciso de ti, eu não dependo de ti, eu escolho estar contigo. Às vezes, de novo, as atitudes que a gente tem, as ações que a gente faz, são as mesmas. É ligar, é ficar junto, é carinho, é às vezes receber que pague uma conta ou pagar uma conta a um restaurante, comprar alguma coisa. As coisas são as mesmas, mas é o lugar onde a gente está vivendo isso. E assim, o nosso relacionamento não foi sempre assim, tem altos e baixos. Nesse momento atual, ele está sempre em altos e baixos, tá ótimo hoje aí, amanhã tá péssimo, aí depois de amanhã já tá legal de novo, e agora o que que a gente escolhe? E a cada dia a gente vem fazendo escolhas e trazendo muita coisa à tona, assim, muita coisa que às vezes ficou lá atrás e que hoje está mexendo. Só que é desse lugar, assim, o quanto a gente está disposto a confiar plenamente na gente, que eu sei que se o outro for embora, a minha vida continua, sabe? É, eu posso continuar escolhendo, eu posso ter outra pessoa, eu posso ficar sozinha, eu posso continuar, sei lá, viajar para mim é uma coisa importante, então eu posso continuar viajando, estando com ele ou não estando com ele, viajar juntos, viajar sozinho, viajar com amigas, sabe? O quanto a gente confia na gente para poder estar com o outro. Confiar na gente até no sentido de que eu sei que se ele tiver uma determinada atitude, é algo que vai pegar em mim e eu vou reagir. Sabe? Tipo, cara, quando eu comecei a namorar com o Nilson, a gente saía para dançar. Eu tô só trazendo exemplos, histórias e situações. Ju, eu vou pedir licença enquanto tu fala, só para eu fechar a porta aqui, porque tá com muito vento e tá batendo. E aí tá incomodando. Vai Gente, eu falando, eu já ouvi um venho. barulhão agora há pouco aqui. Eu disse, mas o que que tá acontecendo? Eu olhei para fora, é o vento. Então, eu tô falando coisas aqui de que aconteceram comigo. E é para provocar um pouquinho da gente parar e olhar para isso. Quando a gente começou a namorar, eu e o Nilson, a gente saía para dançar. Só que onde a gente saía para dançar, ninguém sabia que a gente estava junto. A gente chegava, tipo, juntos, mas não juntos. E a gente saía juntos, mas não juntos. A gente estava junto, mas a gente não assumia. E às vezes, dependendo com quem ele dançava, cara, ou dependendo da música que ele dançava, eu ficava enlouquecida. Aquilo tocava em dores minhas que nem eu sabia de onde é que estavam vindo. Ciumentinha. Nossa, demais, cara, era demais, assim. Só que não, eu, a mulher, eu, a fodona, eu vou me abalar por ti, não vou. Ah, tu não vai me ver assim. Ô, Ju, só tu que é assim, viu? Só tu que era assim. É. Ninguém mais, eu não conheço mais ninguém assim. Ninguém, imagina.
Imagina, pode. A gente tinha uma música, cara, a gente tinha uma música. E teve uma festa, determinada festa, que eu não sei o que que aconteceu antes daquela música. Eu sei que quando tocou a música, estávamos cada um de um lado do salão. E ele dançou com outra pessoa a nossa música. Cara, eu não, eu fui pro banheiro porque eu acho que se eu tivesse ficado olhando, eu tinha matado. Eu não sei o que que tinha acontecido, mas eu saí dali do tipo assim, é a nossa música. Como assim ele não deu importância para nossa música? E aí é que tá. A Josi comentou aqui é sobre si mesma, né? Sobre entender quem somos e que somos dispostas ou não. E também sobre olhar para isso e tipo, opa, mas por que eu tô reagindo aqui? Que dor é essa que eu tô tornando tão real? Que às vezes ela é mais Que forte, a gente torna isso mais forte do que a própria relação. Cara, real que uma música, que uma dança com uma outra pessoa é mais importante do que tudo que a gente vive no dia a dia. Todas as escolhas, tudo aquilo que a gente está E, construindo. de- e vai muito da questão da significância que a gente dá, né? Porque daqui a pouco a significância que tu dá pra isso não é a significância que ele dá, Sim, né? claro. E só que, claro, a gente tá aqui falando hoje, depois de muitas situações que a gente passou e passa ainda. E aí, pegando esse mesmo gancho teu, é legal falar também um pouquinho a respeito da Uhum, vulnerabilidade, né? Porque foi exatamente o que tu falou. Quando tu falou assim, ah, é fodona, foi bem a palavra que veio na minha mente. Eu, por exemplo, tinha coisas que eu não gostava que aconteciam na minha relação com o Samuel, né? Que é meu namorado. Eu jamais ia falar pra ele. Aquela outra Maqueles, jamais ia falar pra ele. Como que eu vou pra vulnerabilidade de expor isso aqui? Aí ele vai usar, eu vou estar expondo a minha ferida pra ele, ele vai usar isso em qualquer momento. Ou seja, eu já ficava, levantava a barreira, né? Mudava o meu uhum. humor, e aí a outra pessoa, coitada, tava ali só percebendo, sentindo, mas não sabia o que que vinha daquilo. Então, até eu conseguir, e olha que não é um ano de terapia, né, gente? Não é minha primeira experiência. Então, assim, ó, até eu conseguir. E é isso, eu vou te dizer que o Axis me abriu mais do que outras terapias, Uhum, sabe? De ir para vulnerabilidade. Então, de chegar em algum momento, assim, ó, e aí foi que a gente parou de ter esses climões, porque ele nunca foi de brigar. uhum. E eu sempre fui meio boi brabo, né? O boi brabo. Então, tipo, às vezes eu ficava puta da cara, né? E, Só que eu ficava puta da cara porque eu não falava do que me incomodava. E pra ele aquilo não tinha significância nenhuma na história de e vida tu dele, trouxe um negócio né? bem Assim como interessante, tem coisas né? que Às vezes o outro tá só vendo que tem alguma coisa, mas não sabe o que que é nem o que que vai vir dali, né? Só que quantas vezes também, e aí de um lugar onde eu também passo, ainda passo muito com o Nilson, que é alguma coisa acontece e ele fica ou irritado, ou chateado, ou alguma coisa acontece ali no mundo dele. E também, nesse ponto, o Axis me abriu muito espaço, porque antes tinha uma coisa assim, eu sei que aconteceu, tinha um lugar que eu achava que era comigo, outro que eu sabia que não era comigo, e outro que eu sabia que ia estourar em mim, em algum momento vai estourar em mim, né? Porque eu que tô perto, vai vir. E aquilo ficava tão desconfortável que eu começava a provocar ele até que estourava, porque quando estourava, pelo menos eu conseguia respirar, sabe? Só que hoje, o que que acontece? Quantas vezes, e cada uma de nós que está aqui, cada um de nós, homens e mulheres, não importa, que está aqui, a gente está percebendo que tem algo acontecendo, que a gente só não tem clareza do que é, a gente não sabe o que aconteceu. E se a gente puder só, e isso para mim tem funcionado demais, assim, a gente só reconhecer que, ok, o outro está realmente com alguma coisa acontecendo ali no mundo dele, é dele, e no momento que ele escolher, ele pode nos trazer isso e a gente pode falar sobre isso, sabe? O que que eu quero dizer com isso? É, primeiro, não assumir que a culpa é minha, eu fiz algo errado para que ele esteja assim. Também não assumir que eu não fiz nada e que ele tá assim por outra coisa. E é também não precisar provocar que o outro exploda, sabe? Hoje tem um espaço que a gente consegue trazer assim, olha só, eu estou percebendo que tem alguma coisa acontecendo. Tu pode não ter percebido que isso está acontecendo no teu mundo, mas eu percebi. E no momento que tu estiver pronto ou disposto a olhar e falar sobre isso, a gente pode falar sobre isso. Claro, gente, não é desse lugar assim, tipo,
uau, super tranquilo e linear que a gente está conversando aqui. É diferente. Às vezes acontece assim, às vezes acontece numa sapetada, às vezes eu enfio os dois pés e mais uma pedra, às vezes é ele quem me devolve com pedra. Então, é diferente. A gente está contando uma situação do que a gente está vivendo a situação. Se fosse sempre assim, era perfeito. E a Josi trouxe. Só que não existe, né, relacionamento. Não, era perfeito no sentido de que a gente consegue estar conversando sobre tudo a qualquer momento. Mas não é sempre assim. E já quer falar ali primeiro o que a Rose falou, depois eu vou complementar isso que tu Não, eu acho que disse. tu pode complementar e a gente pode entrar nesse assunto que ela trouxe, que tem tudo a ver com a live de hoje. Inclusive com o workshop que a gente vai estar facilitando, né, Gil? Sim. Então, o que eu queria dizer, assim, ó, que quanto a isso, não, é aquela história assim, também de tu ficar buscando um relacionamento perfeito. Primeiro, não existe príncipe encantado, né? O príncipe encantado talvez vai ter chulé, não vai ser tão encantado assim, Uhum. né? Vai ter seus momentos, assim como a gente também não é o alecrim dourado do campo, né? Não, Não existe perfeição. eu achava que eu era. Existem pessoas que se, que se dispõem, né, a estar juntos e que têm afinidades, assim como vão ter suas Sim. diferenças. E isso aí, e eu acho que é aí que está a riqueza de cada relacionamento, né? E com cada relacionamento a gente aprende até para se aprimorar, para ser a melhor versão da gente, mas não para chegar num relacionamento que vai ser perfeito. Até porque se for perfeito, não é daqui, né? E Dessa nem para ser realidade. perfeito para o outro, né? Como tu disse, a melhor versão da gente, é pra gente. Eu acho que nesse relacionamento, desde o começo com o Nilson, é, ele me trazia muita coisa que eu tinha guardado, sabe? Que eu escondia de mim mesma. Só que por algum motivo, naquele momento, com essa pessoa, com aquela pessoa, eu, com o Nilson, no caso, né? Eu estava disposta a deixar isso aparecer, a permitir que isso viesse, sabe? Então, eu me lembro de vezes que eu pensava assim, ó, tipo, cara, se eu continuar tendo esse tipo de surto, ele não vai mais querer estar comigo. Mas eu também não sei controlar isso, sabe? E aí era um lugar meio de desespero. Tipo, eu gosto de estar com ele, só que. E aí tem um negócio que sim, eu sabia que era chato e ruim para ele, alguns surtos que eu tinha, só que mais do que isso, eu não aceitava mais aquilo. E eu olhava para aquilo, tá, e agora? O que é que eu faço? Sabe? Então a Josi trouxe assim, ó, eu sou. Acho que sou eu quem me saboto sempre. Eu, Quando sinto algo interessante, corro. quando sinto algo interessante. E aí tem uma coisa que é interessante, que é quem viu a chamada da live, foi super rápida a nossa chamada da live. Ela tem três imagens, que é quem você atrai. Uma é uma, uma mulher atraindo um homem que está fugindo, um homem atraindo uma mulher que não está querendo, e uma mulher e um homem se atraindo, né? De um espaço de sim, escolhemos a mesma coisa, queremos isso. E, Sim, estou né, disposto, assim, é. Estamos e a dispostos. Mac trouxe, tu trouxe um negócio que não foi uma terapia, são anos de terapia. Só que quantos anos de terapia a gente levou para estar disposta a olhar para isso sem buscar culpados? Quantas vezes nas terapias a gente olha para, ai, mas essa relação é porque eu tenho que curar algo em relação ao meu pai, ou à minha mãe, ou não sei o quê. Mas eu não estou disposto a olhar para quem eu sou agora e quem é que está comigo agora. Quem é esse homem, essa mulher, essa E pessoa que aquela está coisa assim, aqui? né? Tipo, eu sou muito grata às terapias. Claro que cada uma trouxe alguma coisa que me faz ser quem eu sou hoje. Mas com certeza eu acho que quando a gente vai, a gente fica muito no trauma e drama, Sim. né? Quando tu vai para uma terapia assim mais convencional. Falando por mim, né? Não desmerecendo as terapeutas. Mas cada relação é uma relação, cada pessoa é uma pessoa. E uma pessoa com uma pessoa é uma história, Uhum. né? A Maqueles que foi, de repente, numa outra relação, não é a Maqueles que é hoje. Com certeza não é, né? Então, cada história, porque não adianta, a gente tem as nossas formas de funcionar, Sim. né? E quando casal também, quando tu cria uma relação, aquela relação é única. Daqui a pouco o que vai servir para Ju, a gente estava falando isso na primeira live, né? Que eu disse assim, que nem era uma live sobre relacionamento, era questão do receber, eu acho, que nós estávamos falando. Que eu digo que eu recebo café na cama e eu fico felicíssima. A Ju, se ela recebe o chá,
aquilo incomoda ela. Gente, Então, que serve para uma pessoa, né? Não serve para outra. Não dá pra gente pôr numa caixinha. eu tô num desafio nesse momento do relacionamento, que é essa coisa de receber, assim. É, o Nilson, ele se tornou uma pessoa extremamente disposta a fazer coisas que ele não fazia. E muitas vezes eu me vejo perdida nisso, tipo, cara, ele quer levantar para buscar água para mim. Tá, mas eu posso fazer isso. Tu nunca fez isso antes. Opa, quem sou eu aqui? Sabe? Isso é só um exemplo bobo, assim. Só que isso desperta em mim quantas coisas, sabe? Tipo, e agora? Oi, Sara. Então, só que aí tem um negócio que eu acho bem interessante, assim, quantas vezes a gente troca de relacionamento, a gente troca a pessoa, mas não troca o relacionamento. Nisso, sim, é legal a gente olhar, com quem eu tô me relacionando aqui. Porque, vamos lá, e isso foi um negócio que veio na nossa última conversa. Eu tô com um cara legal, bacana, que tem os defeitos dele, assim como eu tenho os meus, tá tudo certo, isso tá tudo certo. Só que eu tô me relacionando com ele ainda tentando provar que eu sou, Algum julgamento que eu tenho também, né? Sobre homens. ou, Como isso é comum ou o cara de é acontecer. incrível, como a gente falou, né? Ele sai do relacionamento comigo, vai para um relacionamento com outra mulher, e com a outra mulher ele é maravilhoso. Ele é tudo que eu queria que ele fosse comigo. Só que eu ainda tô. E aí tem aquele lance do ponto de vista cria realidade. Se eu acho que todos os homens são ruins, nenhum é tão bom. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Nenhum é tão bom quanto meu pai. Ou eu preciso provar que os homens são ruins para que o meu pai seja bom, porque daí cada um tem a sua relação com o pai. Então tem várias coisas que acontecem aí, tá? E que a gente tá vivendo sem se dar conta. Quando eu acho que todos os homens são ruins, são maus, não importa o homem que esteja do meu lado, ele pode ser maravilhoso, perfeito, carinhoso, sabe, disposto. Eu vou estar sempre com um pezinho para trás para me proteger da hora que ele mostrar que ele vai ser um crápula. Só que não é ele que é o crápula, é o meu ponto de vista sobre os homens que é crápula. E aí a gente vive isso algumas vezes, cara, é tão doido isso, é tão delicado e tão profundo. Às vezes tu tá num relacionamento super bacana com uma pessoa nova, e aí as tuas amigas, por exemplo, o teu círculo de amizade tem esse medo de você sofrer com um namoro, de você sofrer uma decepção de novo, né? E aí elas começam a te alertar. Será que ele tá fazendo isso porque ele gosta de ti ou ele tá só te encantando, sabe? Pra na hora que tu relaxar, ele aprontar uma. E aí tu começa a esperar que ele vai aprontar uma. Cara, isso vai acontecendo num nível tão sutil que a gente já não sabe mais se a gente criou, se a gente estava, E, se isso era real e se apresentou, se a gente estava criando isso, se essa era a pessoa. Aí a gente começa a pirar. e pegando desse gancho do que tu tá falando, né? Primeira coisa, nós seres humanos, a gente tem uma necessidade de pertencimento. Então, se tu ouve isso do teu grupo de amigas próximas, ou tu ouve isso dos teus pais, isso é bem da constelação Sim. familiar, tu compra essa Uhum. ideia. É mais forte do que o cognitivo. Vai lá pra dentro. Às vezes tu pode dizer, ah, nada a ver, mas só pelo fato de tu polarizar dizendo que não tem nada a ver aquilo, tu já comprou. Sim. Então, né, aí a gente já começa a martelar naquilo. Aí a gente já entra no contexto dessa realidade de achar, por exemplo, ah, homem não presta, Sim. né? Homem é tudo sem Uhum. vergonha. Bah, o que eu já ouvi isso, e o que eu já falei isso em outros Não, e o quanto tempos. a gente ainda E aí a acredita gente entra nisso, numa sabe? dinâmica que às vezes o cara nem é isso, mas tu Uhum. torna ele isso, E né? aí, de novo, vem. Tu Porque tu tá vai vendo tendo atitudes em os cima comentários desse. estão muito divertidos. A Sara falou, muitas vezes a Vamos gente voltar, engessa então. a forma de se relacionar e deixa de ver a pessoa e ficamos nos relacionando com as projeções. Sim, que tem a ver com isso, né? Aí a Fê falou assim, ó, eu não preciso das amigas, tô fazendo isso sozinha. Muito isso, Como pode não é? melhorar? Mas é exatamente, aí é o ponto onde a gente já comprou isso como uma verdade tão forte que eu faço isso comigo. Isso é uma das coisas.
Tem um livro que eu estava lendo que chama Os Quatro Compromissos, que ele fala exatamente sobre isso. No começo da nossa vida, são a família, os pais, os cuidadores, né? Todo aquele ambiente, pessoas e atmosferas que nos falam sobre isso. Familiar ali. Depois de um tempo, a gente compra isso e a gente faz isso com a gente. E aí começa aquela velha pergunta bem básica que ninguém conhece, que quem já viu alguma coisa de Axis, eu tenho certeza que é a primeira vez que vai ouvir isso. A quem pertence isso? A quem A pertence quem isso? pertence isso? Mas eu acho assim, ó, que até antes disso é a importância do autoconhecimento, né, Sim. Ju? De tu conseguir te ver nessa sopa de emoções, sentimentos, percepções. E, aliás, a percepção vem com o autoconhecimento. É parar tipo, pai, tu já sabe mais ou menos, a gente já conhece como a gente age nas Uhum. relações, né? Então, como seria a gente olhar para isso e ver o que a gente pode criar de diferente, né? Sim. Mesmo que vá passar por coisas assim, porque, claro, que nem tu disse, a gente está falando aqui de uma forma meio linear Sim. sobre situações que a gente vivencia. Como se a gente Nem já sempre tivesse quando a gente superado vivencia todas, é né? Como se elas não pegassem mais em alguma ferida ali, um calo, como se já tivesse tudo tranquilo. Não tá. A gente ainda tem coisa para. que às vezes é de uma coisa assim que tu já vivenciou há séculos com outra pessoa e quando vê, tu tá vendo, não é à toa que a gente tem até processo corporal para liberar isso, né? Sim! Porque às vezes a gente traz de outras histórias a forma da gente E a gente agir traz a nossa família, né? atualmente. Cara, a gente traz. Só que, sabe uma coisa que eu comecei a achar bem interessante de olhar e de avaliar, assim? Por exemplo, eu fiz isso muito com uma questão mais financeira e do lugar onde eu moro, né? Então, aonde eu moro hoje, a média, o valor do imóvel onde eu moro, ele tem um valor X. A média das pessoas que moram aqui, que vivem aqui, elas têm um ganho X. Como que elas vivem a vida e o que que elas olham? Aí eu comecei a olhar imóveis que valem 10 vezes o imóvel que eu vivo, que eu moro hoje. E eu comecei a olhar, tipo, cara, não tem como ser igual. A conversa tem que ser outra. O tipo de picuinha, de mimimi que vai acontecer algum mimimi ali, ok. Mas é diferente, sabe? É muito interessante olhar para isso. E aí, tem um convite aí de olhar para as pessoas que têm relacionamentos que pelo menos parecem divertidos, nutritivos, felizes, gostosos e que Alegres. alegres, que de alguma forma me faz sentir atraída por ter um relacionamento. Como é o relacionamento dessas pessoas? Porque provavelmente, se eu olhar para as minhas amigas, elas estão em uma situação parecida com a minha. Ou com um relacionamento bom ou ruim, não importa, ou sem relacionamento nenhum, mas a situação é parecida, a forma como a gente pensa é parecida. E tem algumas coisas sobre relacionamento. As minhas amigas estão aqui, então sinto muito, amigas. Eu continuo sendo amiga de vocês, eu amo vocês, não me entendam mal. Só que eu sei que tem algumas coisas do meu relacionamento que eu não compartilho com elas. Porque vai vir julgamento, sabe? Não é porque elas querem me julgar ou não, mas é porque talvez Que é a forma a delas verem a forma é vida, diferente da né? minha. E eu não quero ter que explicar e justificar o que eu estou escolhendo. Então tem coisas que eu vou escolher e que eu vou ficar quieta, vou perceber isso melhor, até que em algum momento eu possa trazer isso à tona e falar sobre isso. E então tem coisas que eu não vou falar. E essa coisa que tu falou aí é em relação a tudo, né? Eu vi muito isso em workshops financeiros. Uhum, Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Porque o nosso gen, ele tem essa capacidade, a nossa biologia, uhum, ela se transforma diariamente e ela compra o meio ambiente. Então a gente tem que olhar isso com sim, carinho também, né? Quais são as pessoas e não é de uma forma para excluir, uhum, mas é de uma forma para estar atento, para saber o que tu tá pensando, se aquilo realmente pertence a ti ou o meio onde tu tá inserido, é nesse sentido, né? E é claro, sempre buscando exemplo em cima daquilo que a gente escolhe pra sim. gente, né? Similar àquilo, porque nada vai ser sempre igual. E aí foi interessante. O pessoal que tá aí,
quer dividir situações com a gente, percepções. Tem umas pessoas pedindo para entrar na live. Eu não sei se vocês querem realmente entrar ou se foi só um acidente que vocês mandaram o pedido. Então, se alguém realmente quer entrar, manda um recado no comentário, tipo, eu escolho participar, que daí a gente pode abrir a câmera para vocês. E hoje, e olha que me veio agora, se tem mais gente aí querendo entrar, daqui a pouco a gente pode criar um Zoom para um outro momento, né, para debater mais esse Então, a tema. ideia, eu acho que a gente já até tinha falado sobre essa ideia, a gente sim abrir um Zoom para a gente poder conversar com as pessoas que estão comentando aqui, vocês poderem trazer à tona alguma coisa e a gente propor um outro ponto de vista também sobre isso, sabe? Nesse sentido, teve um. Vou fazer um reconhecimento aqui agora e um agradecimento para ti, Mac, porque é, Uau, é desse lugar, assim, de tipo. Existem outras pessoas que estão vivendo um relacionamento como eu tenho olhado para isso também, e a nossa conversa tem me mostrado que tu é uma pessoa, é a pessoa que talvez eu possa conversar um pouco mais. Porque assim como eu tenho coisas no meu relacionamento que, não são incríveis, mas eu tô fazendo escolhas sobre isso, eu converso contigo e eu sei que tu também tá. De justamente tirar essa máscara, essa armadura de ter que ser a super profissional, a super dona de casa, a independente, a que se vira sozinha e baixando a guarda para dizer, poxa, tem uma pessoa comigo, a gente pode juntos crescer, a gente pode compartilhar dessa coisa da casa, a gente pode compartilhar de um nosso relacionamento, sei lá, tem tanta coisa, tanta conversa que acontece entre o casal. e, e a gente sabe que tu fala em conversa. Eu e Samuel, a gente não é muito de conversar, porque eu adoro conversar. E ele é mais quieto, né? Hoje, eu acho que depois de tanto receber facelift, ele até ficou mais comunicativo, mas ele é muito. É o jeito dele, ele tem um perfil mais quieto, né? Isso no começo me enlouquecia. Me enlouquecia, porque às vezes eu queria brigar e não tinha com quem. Pensa de eu querer brigar e não ter com quem. Até que um dia eu me dei conta, e eu vou dizer, eu atribuo isso ao Axis, né? Porque eu vi que eu estava repetindo comportamentos que eu já tinha tido com outras pessoas e eu já sabia o caminho, que a gente não é nenhum ser humano assim é burro a ponto de não se dar conta, né? É. Se parar para pensar, se dá conta da onde para onde tu tá levando o teu relacionamento, se é pro brejo, se é pro altar, se é para lugar nenhum, a gente se dá conta. E aí chegou um momento que foi bem no início do Axis, eu acho que eu não tinha nem feito a minha classe de barras ainda. Eu só tinha feito sessões de barras. E aí eu parei e digo, não, tá na hora de eu expor, porque eu tenho os meus gatilhos, né? Ele aperta alguns botões que ele não sabe que ele apertava alguns botões que ele não sabia que apertava, porque ele não é adivinha. Embora eu achava assim, como assim? Tem que Uhum. adivinhar, né? Eu tinha essa ideia. E como eu disse, Mas, foram cara, anos de nem terapias, a né? gente De sabe outros qual é o tipos. botão muitas vezes. Verdade. Hoje eu percebo que quando se aperta algum botão, alguma situação, eu tenho que parar e pedir qual é a consciência, né, que tem ali para mim. Porque nem. E aí, assim, ó, eu vejo que é uma coisa que tá lá no fundo que eu tenho que trabalhar. Já me aconteceu, né? Em algumas situações esse ano ainda. E aí, mas naquela época o que que eu fiz? Eu digo, não, mas eu tô agindo e a coisa são pessoas diferentes e tá indo para o mesmo lugar. Uhum. Que é o Qual do é a tipo única coisa assim, que não isso eu mudou não nessa aceito, não quero equação pra minha aqui? vida, então Já mudou a pessoa, já mudou o lugar, já mudou um monte de coisa. A única coisa que não mudou na equação, que foi mesmo? Ah, sou eu. quem é a pessoinha que tá aqui vivendo isso de novo? Será que é Eita! comigo? Será que eu sou a gente da minha vida? Eita! E aí, enfim, né? E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito em nenhum outro relacionamento, que é ir pra vulnerabilidade, Uhum. né? Os outros caminhos que eu conhecia, eu sabia que ia me levar no mesmo lugar. Isso é pra tudo, gente. Sim, Aquilo que a gente já conhece só nos traz até aqui. Se a gente quer algo diferente, a gente tem que buscar coisas diferentes, sim. né? Abrir para novas possibilidades. E aí eu fui pra vulnerabilidade. Um dia eu sentei e disse, ó, isso me incomoda e me incomoda por isso, isso e isso. Uhum. E é isso. Sabe que Agora, por muito tempo. aí é aquela coisa assim, agora tu vê o que tu faz com essas informações aí que eu te Aham. passei. E como funcionou? E tem um negócio, assim, ó, Porque não era algo eu significativo, né? falei pro Nilson algumas vezes de coisas que ele fazia que me incomodavam e tal.
E muitas vezes eu falei pra ele assim, tipo, e eu não tô esperando que tu faça nada sobre isso, eu só tô te falando pra que tu saiba. Se tu vai continuar agindo do mesmo jeito, isso é uma escolha tua. Eu não tô te pedindo pra mudar, eu tô só te falando. Eu tô te falando do tipo, de um espaço de compartilhar. Eu não quero que tu adivinhe, eu não quero que tu mude, eu não tô colocando a culpa em ti, não é nada disso. Eu tô te falando o que acontece, como que isso acontece comigo, e a partir daqui, o que é que tu vai fazer sobre isso é uma escolha tua. Eu não tô te cobrando nem te colocando culpa nenhuma, não é isso, sabe? Mas no momento que eu compartilho contigo o que acontece comigo, primeiro de tudo, eu preciso reconhecer que isso acontece comigo. E eu posso, a partir de agora, começar a escolher o que eu vou fazer com isso também. Teve uma situação bem recente, assim, que eu e o Nilson tivemos, nossa, por muito. Gente, faz 5 anos e tanto que a gente tá junto. E até hoje acontecia e ainda acontece de uma atitude ridícula, assim, não é nada que ele faça contra mim, nem nada disso, mas ele tem uma atitude que isso toca num ponto meu que eu sempre reajo, sempre reajo. Só que eu nunca sabia que ponto era esse. E aí, sei lá, 2 meses atrás a gente teve briga do tipo assim, eu não quero mais olhar pra tua cara, pra mim chega, não quero mais. E aí, durante a conversa, tipo, o que é que foi que aconteceu? Mas, tipo, tava tudo bem há 2 horas atrás e agora não tá mais, sabe? Há 2 dias atrás tava tudo lindo e maravilhoso. Agora, o que que foi? E nesse processo, durante 5 anos, a gente brigando, e aí tem um ponto que não é sobre terapia, é sobre a gente estar disposto a olhar para o que tá vindo, Olhar. a olhar, sabe? E a receber isso. Chegou um momento que eu olhei para ele e disse: Ah, o que acontece é isso. O que tu faz não é nada de grave. O que eu sinto é que é grave. O que toca em mim é que é grave. E cada vez que tu faz isso, me toca desse jeito. Então tá tudo bem se tu quer continuar fazendo isso. Eu é que não vou mais aceitar, sabe? Não é sobre. Cara, é tão delicado porque não é sobre o que tu faz, não é sobre tu deixar de fazer. Isso talvez não seja tão importante para ti, mas para mim é. E eu preciso cuidar de mim, e da minha ferida, para que ela não me tire mais desse lugar, que não me coloque mais nesse turbilhão, sabe? Eu preciso cuidar para que isso não bagunce toda a minha vida, e não é causa, é bagunça. Não é contigo, é eu. Eu preciso cuidar disso. Tu E, precisa saber que isso acontece e que desperta em mim esse sentimento. Então, tu já sabe que se isso e aí aquela acontecer, eu história, vou né? ter essa Tipo, reação. E agora, nessa semana que passou pela primeira vez, ele teve uma atitude muito parecida com as outras, que eu simplesmente saía do sério, e eu pude olhar para isso e internamente resolver isso, sabe? como pode melhorar, Cara, né? só que foi muita briga por conta de uma coisa que não é. Sabe aquele lugar que é ridículo tu pedir pro outro escolher sobre isso? E tu sabe que é ridículo, tu sabe que não pode ser isso. É tipo assim, se tu comer o bolo de chocolate em vez de comer o bolo de morango, eu vou brigar contigo. Mas, cara, isso é muito idiota. É muito idiota. É sobre a escolha do outro, Não, né? e é muito Aí a idiota gente porque era cai algo, na live passada sobre abuso. não é? Só que assim, cara, é muito idiota, mas ao mesmo tempo toma uma proporção dentro de mim que eu não consigo lidar. Eu não consigo resolver isso. Sabe? É tipo, eu não tenho nem o que falar sobre isso. Toca em algum ponto que ainda eu não consigo olhar. E aí, assim, ok, se tu puder ter um cuidado sobre isso, vai me ajudar muito. Agora, quando vier, desculpa, sinto muito. E muitas vezes, para o outro, e aí tem. Nossa, são muitas conversas, tá? Mas tem uma coisa que eu quero trazer aqui, que é sobre. E se aquela pessoa que tu pediu a vida inteira aparecer na tua vida, tu tá disposto a ser a pessoa que ela também tá pedindo a vida inteira? Porque de verdade, gente, Uau. não existe isso. Eu sinto muito, eu não acredito que você não vá mudar um nada daquilo que você é. E não é mudar do tipo para Não, agradar o outro.
É mudar no sentido de se reconhecer e se autorizar a ser a pessoa que vai estar do lado dessa outra pessoa. Eu acho que aí entra a história da troca, né? Isso aí no, tipo, para constelação familiar a gente chama do equilíbrio do dar e receber. Já no Axis tem a questão do presentear, Uhum, né? Que é diferente do dar. Nomenclaturas, mas para a mesma coisa, que é aquele equilíbrio, né? Primeira coisa que eu estava lendo até no livro, é tão, o universo é tão mágico que eu tô olhando para isso contigo. sim. Eu estou lendo Mulheres que Correm com os Lobos com a Bibi, num projeto que é mais para assim entrar no universo feminino, né? Se aprofundar nesse universo feminino. E ao mesmo tempo, tu lembra que a lista de livros o que eu escolhi foi, O Clube de ai, me fugiu Cavalheiros. agora. O livro que tu trouxe para mim, Clube dos Cavalheiros, que é a visão masculina da história. Então tá tudo muito lindo porque tá sendo assim, ó, eu tô conseguindo abrir o espaço para perceber o homem profissionalmente, porque eu nunca tive muita vontade de fazer grupos com o homem. E hoje isso está despertando para mim, tipo aquela coisa de agregar, de também trabalhar mais com Uhum, essa clientela, né? Porque antes assim, eu entendo bem do feminino, então para mim é mais fácil. Mas não, eu vejo que tem muito a ganhar com o público masculino. E eu acho que o homem, depois da pandemia, também começou a olhar mais para isso, até porque teve que conviver mais dentro de casa com suas mulheres, tiveram que estar mais perto dos filhos, naquela agitação que muitas vezes é só a mulher que vive também. Enfim, né? Eu tô lendo esse livro. E aí no livro eles dizem isso, que o Gary fala, né? Que o homem, que a mulher, na verdade, se relaciona com o homem sempre querendo mudar ele. uhum, E que o homem muitas vezes compra isso da mulher na relação, compra, tipo, a quem pertence né? isso? Ele compra da mulher e ele quer mudar. Mas às vezes não é mudar, porque mudar sempre tem uma referência. É fazer algo Uhum, diferente, né? Então, aí tu fala isso, e exatamente acontece. Eu acho que nós mulheres a gente tem a mania de querer mudar o outro. Tu já te relaciona, tipo, pra tu querer mudar é porque algo tu acha errado, daí tu já tá no julgamento de novo, sim, né? Gente, é muito louco sim. isso. Agora é diferente de tu olhar para o outro e pensar, o que que a gente pode fazer de diferente aqui que vai nutrir os Aí dois? é que tá. Porque na verdade os dois têm que ser Aonde que nutridos. a gente tá? Aí é que tá essa coisa da gente olhar para se chegar aquela pessoa que tu pediu a vida inteira, tu vai estar disposta a ser a pessoa que ela pediu a vida inteira? Porque não é desse lugar de eu vou fazer para agradar o outro. É de um lugar de, cara, eu me autorizo a ser vulnerável para o outro. Eu me autorizo a chorar, a brigar, a gritar, a ser carinhosa também, a cuidar do outro, a ser cuidada. Porque quantas vezes a gente está criando o relacionamento com a outra pessoa de um lugar onde a gente está sustentando uma imagem. E é esse lugar que a Josi falou, que a Fê falou, que a Sara comentou. Eu estou sustentando uma As imagem. E projeções. qual é a imagem que eu estou sustentando? Sabe? Essa imagem sou eu mesmo ou é algo que eu estou fazendo para, muitas vezes, para agradar toda uma situação, para sustentar uma situação, sabe? E aí chega a pessoa. Chega aquela pessoa que eu pedi a vida inteira. E para eu ficar com essa pessoa, estar com essa pessoa, eu não vou mais viver essa imagem. Eu agora sou a mulher que faz um carinho quando o marido chega em casa, o namorado chega em casa. Eu também sou a mulher que às vezes chega no meio do caos do trabalho em casa e aí tem um homem lá, ou uma mulher, não importa, um relacionamento, né, uma pessoa dentro da minha casa, Um um parceiro. parceiro que vai me receber, que vai me cuidar. Então, muitas vezes, a gente está vivendo um universo muito conflitual. A gente vive em conflito com a gente. Então, eu quero ser a super mulher, só que a super mulher trabalha, cuida dos filhos, que não, faz um monte de coisa. E aí eu chego em casa e eu não quero nem nesse momento relaxar para receber dessa pessoa, desse parceiro que está comigo, dessa parceira que está comigo. Cara, não sobra nada para contribuir nessa relação, sabe? E se eu puder, isso é só
uma possibilidade, uma proposta, e existem milhares de outras. Mas, por exemplo, se eu puder ser a mulher profissional que cuida de tudo, que cuida da casa, que cuida não sei o quê, mas que quando chega em casa vai deitar no colo do marido e receber um carinho, sabe? Vai receber uma massagem nos pés, vai receber, sei lá, o marido pentear o cabelo. Eu nunca pensei nisso, eu acho que eu nunca iria conseguir que alguém penteasse meu cabelo, que eu não gosto que penteie meu cabelo, não gosto que fique mexendo. Aliás, isso também foi uma coisa que eu mudei muito quando eu conheci o Nilson. Ele faz cafuné e Oi, eu nem Ju! ficava nervosa. Verdade que isso é teu. Eu detesto que mexam no meu cabelo. Eu detestava. Adoro carinho, mas não gosto que mexam Eu no meu cabelo. detestava. E o Nilson mexe no meu cabelo, e ele amassa meu cabelo, ele me deixa escabelada, eu acho lindo e adoro. Hoje me dá um nervoso Uau, aqui. como pode Hoje me dá melhorar? uma palpitação ainda. Mas, sabe, é desse lugar, sabe? Quem a gente escolhe ser para estar com a pessoa que a gente está pedindo que apareça na nossa vida? Sabe? Eu tô disposta a. E que a gente criou na nossa vida, né? Cara, o Nilson me trouxe Eu acho muito que isso, esse assim, de tu tá vestindo uma armadura, isso não é tu. E eu, opa, será? O que será que ele tá vendo em mim que eu não tô vendo em mim? sabe que até a gente falou aqui bastante em quem está no relacionamento, né? E eu acho que a gente pode puxar, já é quase 6:30, né? A gente pode puxar um pouquinho o assunto também para quem está solteira, Uhum, né? Ou para quem está no relacionamento, que aquele relacionamento já não está mais sendo nutritivo e que já não vê uma forma, mas que dá tanta significância para o relacionamento, para ser aceito no contexto familiar sim. ou social, e que não se empodera para sair daquela relação, né? Ou aquelas pessoas que saem. Eu tive várias clientes aqui que chegaram aqui dizendo assim: bah, meu último relacionamento foi uma M, eu não quero mais me relacionar. E aí a pergunta que eu faço quando eu escuto isso: verdade que tu não quer mais se relacionar? Tá, e se eu arrumasse um relacionamento que fosse contribuição para ti, que te nutrisse, que fosse alegre, Aí que elas fosse dizem isso leve, não existe, tu não ia querer? não é? Não, algumas já não ousam me dizer isso, né? Elas só me olham assim, ah, daí, aí sim. Eu, pois é, então, por que não, né, partir de uma outra coisa? E também aquela coisa assim, a busca enfreada por uma relação. Às vezes tu não sabe nem o que tu quer de um Sim, relacionamento, né? Às vezes tu não sabe nem o que tu quer, mas tu tem o vício de estar sempre com alguém. E aí, sim. por tu não saber o que tu quer, chega qualquer coisa e tu recebe qualquer Uhum. coisa. E aí acontece, às vezes, aquelas relações que, que ficam girando só no trauma e drama, né? Porque tu não sabe o que tu quer, então tu atrai qualquer coisa, e aí quando as coisas começam a acontecer, tu vê que não é bem aquilo. Então eu acho que essa questão, assim, de também não está errado a mulher ficar sozinha, né? Não, é, A mulher mas é primeiro um se espaço conhecer de mais. escolha, não de uma escolha do tipo. É que tem uma diferença que eu acho legal da gente olhar, que é assim, ó. Eu escolho estar sozinha porque eu escolho estar sozinha, porque eu curto, porque isso é divertido, ok. É diferente de eu escolho estar sozinha porque eu estou evitando um problema. Eu estou evitando um peso. Porque eu acho que o relacionamento. Porque o relacionamento vai ser ruim, então eu estou evitando que entre algo ruim na minha vida. É totalmente diferente. Eu escolho estar sozinha porque tô feliz assim e tá É, bom. E eu escolho estar sozinha porque eu acredito que se entrar alguém na minha vida, isso vai me trazer mais tem que ser para trabalho, contribuir. desespero, sei lá, vai me atrapalhar, eu não vou mais poder escolher por mim. Cara, são escolhas muito diferentes. E aquela história também que eu acho que é legal a gente falar, né? Não é porque tu, sei lá, comeu uma banana que estava mal passada, por exemplo, que te deu uma congestão, te causou um desconforto, que tu nunca mais vai comer uma banana porque vai ser todas as Uhum. bananas iguais. Ou não dá pra gente medir uma situação Né? E se a por gente outras parar de viver o situações, que está né? acontecendo agora com referência no que aconteceu no passado, né? Se a gente viver o que está acontecendo agora como a pessoa que a gente é agora e as escolhas que a gente pode fazer agora, sabe? Muda a vida da gente quando a gente para de olhar para o passado e começa a olhar para quem a gente é hoje e o que a gente escolhe ser no futuro e criar no futuro. A Josi falou assim: que presente essa live. Josi, eu vou te dizer assim: tem mais um presente que eu vou deixar daqui a pouquinho, mais para o final.
E tem um presente que eu e a Mac preparamos, estamos preparando e preparamos com carinho para vocês, que é o workshop. A gente criou um E para nós, e e para para nós. nós, porque a gente vai fazer esse workshop baseado em coisas que a gente levantou, né? E mais o Da que nossa pode transformação, de quem a gente e o era. que pode aparecer e o que mais esse workshop pode criar na nossa vida também, sabe? Como mulher, como namorada, como profissional, como amiga, como o que mais, sabe? Como filha. Questão de questão de empoderamento, de se conhecer, né? Questão de autoestima, de Sim. confiança. E E, autoconhecimento e tudo, e auto... tudo parte da gente. Não adianta a gente querer botar no outro uma responsabilidade pela nossa vida. É aquela. Eu vi o Cleiton, que trabalha com. Ele. Ai, eu não vou saber o nome dele, não sei se as pessoas conhecem. Ele tá com um projeto agora que é o Emagrecendo, que ele está trabalhando emagrecimento com o corpo e ele usa ferramentas do Axis. E aí ele falou uma coisa que eu achei engraçadinha. Participei de um workshop dele no domingo de noite que ele disse assim: quando tu deita, quem fecha teus olhos? Uau. Quando tu acorda de manhã, quem abre teus Uhum, olhos? Então é tudo com a gente, é com o nosso uhum. corpo, né? É autoconhecimento, é estado de presença, porque é tudo com a gente e o nosso Isso, corpo. só que autoconhecimento de estado de presença, de estado de quem sou eu hoje, o que eu posso escolher e o que eu posso escolher criar, sabe? A gente confunde ainda muito, eu vejo assim, sinto muito, talvez seja um ponto de vista bem limitado, sabe? E para mim ele ainda é verdadeiro. A gente ainda confunde muito autoconhecimento com saber o meu passado e conhecer a minha história. Cara, a minha história já passou. Até quando eu vou repetir essa história para que eu possa escolher diferente? Não precisa, a gente pode escolher diferente agora. Eu não preciso saber e entender tudo o que aconteceu no meu passado, da minha família, dos meus antepassados, para agora eu escolher diferente. Eu preciso saber quem eu sou, o que que eu posso escolher agora, o que que eu posso criar para frente. O que que eu escolho criar lá na frente. E aí, a cada momento, quando acontece algum conflito, principalmente quando acontecem conflitos, é olhar para a reação que eu estou tendo, para as coisas que eu estou pensando em fazer em relação a esse conflito, e olhar para isso e, ok, isso que eu estou olhando, que eu estou escolhendo aqui, condiz com aquilo que eu quero criar lá na frente? É a mesma energia ou não? Eu estou escolhendo, eu estou vendo uma situação aqui com. A gente está falando de parceiro e de relacionamento dentro de casa, né? Então, eu estou vendo uma situação com o meu parceiro aqui e eu estou pensando em criar um caso, em criar uma briga com ele. Isso condiz com a vida que eu quero ter aqui na frente? Ah, eu estou olhando uma relação aqui, alguma situação, e eu estou pensando em fazer de conta que não me incomodou e fazer um carinho para ele e agradar ele. Isso condiz com a vida que eu quero ter aqui na frente? E se só o que eu consigo ver. Ou aquela história, isso é tu, né? Isso é Uhum, tu. Porque o que que acontece aí é que já é 6:30, então eu acho que a gente, se for o caso, a gente dá seguimento numa próxima live. Mas é uma outra coisa assim, o quanto às vezes tu também não tá sendo tu mesmo para agradar o outro, e aí ao fazer isso, ele já não vê aquela mulher que ele conheceu e vai buscar essa mulher em outra pessoa, porque uau. te mudou, modificou Uhum, tanto. E a mesma coisa funciona pro o sim. contrário, né? Da mulher, do cara, tipo, tu mudar o cara. E chega um momento que tu tá com um cara ali que não foi por quem tu se Uhum, sentiu atraído. E aí, tipo, não perde a uhum, graça a relação. Então, sim. E, tem que, mais isso também. e aí é que vem o autoconhecimento, é a gente se conhecer, não saber do passado, mas saber das escolhas que a gente está fazendo. Então, assim, dia 21 a gente vai fazer o primeiro workshop, que é sobre mulheres e relacionamentos. É isso, né? A gente tem Acho três que é. assuntos, eu me lembro do primeiro. O segundo, O segundo é mulheres e o e corpo. o, ter- Mulheres e e o seu terceiro corpo. é a vida moderna. Então, vão ser três workshops. Eles são independentes entre si, então, se você escolher um, pode não escolher os outros, pode escolher só o segundo ou só o terceiro.
Eles são independentes entre si, mas tem presente. Então, quem se inscrever até o dia 16? Gente, como a gente se É, informa isso a gente é tudo? Não me super lembro. linear. Que dia é Mas a hoje? questão é a seguinte: você vai ter um prazo para se inscrever e ganhar um presente, que é um acompanhamento. Então, além do workshop, você vai ganhar mais um acompanhamento. E pode escolher os três workshops, ou só um, ou só dois. Enfim, cada um vai fazer as suas escolhas. E aí eu acho que a gente pode encerrar com esse convite. A gente vai lançar nas nossas redes sociais as Sim. informações direitinho do workshop. E eu vou deixar um presente que eu recebi numa live, num workshop, em alguma coisa que eu ouvi com o Den. Eu não me lembro mais de onde é que veio. Eu sei que foi com ele que eu escrevi e está anotado num dos meus bilhetinhos, dos meus caderninhos. Então, quem quiser anota. Se não conseguir anotar, assiste a live de novo para anotar. Que espaço, energia, consciência, escolhas, mágicas, milagres, mistérios e possibilidades. O meu corpo e eu podemos ser para criar o que eu para perceber, saber ser e receber o que eu verdadeiramente desejo e posso criar como relacionamento e comunhão para mim. Então, de novo, que espaço, energia, consciência, escolhas mágicas, milagres, mistérios e possibilidades. Eu posso ser com o meu corpo para perceber, saber ser e receber o que eu verdadeiramente desejo e posso criar como relacionamento e comunhão para mim. Uau. Depois eu vou anotar isso aí, que eu não conhecia. Aliás, aquele dia nós conversando aqui, tu falou. Esse é um presente, Cíntia. Ó, a Josi disse que já escolhe. Então, recapitulando, gente, o primeiro workshop vai ser Mulheres e Relacionamentos. O segundo workshop, Mulher e Corpo. E corpo entre imagem, autoestima, todas essas questões. E o terceiro é Mulher e a Vida Moderna, que daí entra essa questão de profissão, de ser mãe, de não ser mãe, de mudar de profissão de uma hora para outra, E de todas do as mercado de trabalho, atribulações de da como, vida como moderna, se eu tenho que dirigir, se eu posso não dirigir, se eu sou obrigada a cozinhar, ou se eu não sou obrigada a cozinhar, que escolhas a gente tem aí? Então, Josi, eu já vou lançar, a gente já vai lançar os workshops aqui e eu já te mando o formulário também. Gratidão. gratidão. Essa live daria para ficar falando Nossa, aqui há horas a fio, né? Porque veio tantos assuntos interessantes. muito. Mas a gente E vai ter o assim, Zoom para meninas, conversar com todo mundo, vai ter o meninos, workshop para trazer à tona e limpar todas essas energias que vêm nos acompanhando aí. e assim, meninas, mulheres, convidem também os homens, né, que vocês acham que podem receber essa contribuição e baixar barreiras para se engajar mais, porque na verdade, quando não só o autoconhecimento é importante, mas o outro também te conhecer mais melhora a qualidade das relações, né? O quanto pode ter relações mais E que nutritivas, contribuição a gente mais pode receber grandiosas dos pra homens gente. também nesses workshops? O que que eles podem nos trazer de conscientização para a nossa vida? Os pontos de vista deles também, né, sobre tudo Uhum. isso. E se a gente puder Exatamente. criar juntos, né? Como seria? É isso. Beijo, gratidão, Um Ju. beijo e até a próxima. Até a próxima.